Olá, futuros e futuras canadenses. Hoje a gente está aqui com o Carlos Júnior, que ele é atleta e veio aqui para o Canadá para jogar futebol, foi isso? Vôlei, Vôlei. É isso. porque o pessoal no Brasil é muito É, futebol, Brasil, né? Então futebol, vamos assim. lá. Então, jogar vôlei aqui no Canadá com uma bolsa, né? Então você está estudando onde? Eu estudo em Fort McMurray, na cidade de Alberta, Uhum. e eu vim em 2018. Cheguei aqui em 2018. Nossa, já tem tempo então. Você está fazendo Já, bacharelado? sim, Nossa, eu bacana. faço Qual... administração. Bacana. E a sua tuition tá totalmente paga? Como é que é? Sim, totalmente paga. Meu Deus do céu, tá. Então eu vou deixar ele contar a história dele. Lembrando, gente, se vocês conhecem aí atletas que estão com vontade de estudar aqui no Canadá, tá vendo esse aviãozinho aqui, ó? Ele, quando você clica nesse aviãozinho, você pode mandar essa live para alguém que esteja interessado aqui no assunto. Então eu vou deixar ele se apresentar e contar a história dele agora, pra gente se conhecer um pouco melhor. Bom, eu joguei vôlei desde meus 13 anos, se eu não me engano. Eu comecei a jogar, tipo, em clube, assim, com 13 anos. Jogava em escola, assim, por brincadeira, porque eu sempre fui muito alto. É um detalhe, assim, mínimo detalhe, eu só tenho 2,10 m de altura. Então, Uau! Caramba! Ok, sim, eu ok. sempre fui muito alto, uma criança grande. Com 13 anos eu tinha 1,95 m. Então foi aí que eu comecei a me interessar mais por esporte, porque eu sabia que eu tinha uma vantagem a mais. Daí eu comecei a jogar vôlei em um clube profissional, só que na categoria de base desse clube. E eu vi que vários amigos meus estavam indo para fora. E eu sempre tive vontade de morar fora, que eu Mas eles sabia que era estavam indo para fora porque estavam sendo contratados por times? Por quê? para estudar, Para estudar e estudar. jogar. E eu Uhum. sabia que no Brasil era muito difícil fazer os dois ao mesmo tempo, em questão de porque você tem que se comprometer com o time e não, infelizmente, não dá tempo de você fazer uma faculdade e estudar e jogar. Infelizmente não dá, é um ou outro. E eu queria fazer os dois. E eu vi que vários amigos meus estavam fazendo isso, em questão de ir para outro país e estudar e jogar ao mesmo tempo. Aí eu entrei em contato com um amigo meu, que ele foi para os Estados Unidos, só que ele foi através de uma empresa, uma empresa que faz tudo isso, esse processo de procurar a faculdade, a universidade, em questão de saber quanto vai ser a porcentagem da bolsa e tudo isso. Só que era muito caro, porque eu sou filho de uma mãe solteira. Então era muito complicado para minha mãe estar pagando só para começar. Eles pediam um valor X e daí ele começou a me ajudar. Ele falou assim: "Não, eu vou te ajudar, eu tenho um contato, a gente vai dar um jeito". E daí ele viu um técnico canadense postando em grupos do Facebook, procurando para atleta, e estava postando até em português, alguém ajudou ele a traduzir e tal. Aí ele falou assim: "Manda mensagem para ele agora". Aí eu mandei, eu nem sabia falar inglês. Mandei mensagem para esse técnico, aí meu amigo ficava traduzindo. Eu tirava print para ele e ele mandava, eu copiava e colava. A gente foi conversando, ele pediu vídeo meu jogando e nisso ele falou, tá, agora você precisa arrumar sua documentação para vir para cá. Aí ele falou, você tem que traduzir seu histórico escolar. Eu já tinha passaporte, porque eu já queria há muito tempo. Eu falei assim, vou tirar o passaporte só para vai que um dia. Aí ele pediu para começar a organizar a documentação. Aí eu fiz a tradução do meu histórico escolar, e entrei com o processo do visto. Uhum. E eu tive que fazer uma prova de inglês, só que não era uma prova nacional, eu não sei nem falar, era uma prova da faculdade, sabe? Uhum. Uma prova fechada da faculdade. E não era tão, assim, difícil. E eu tinha uma noção... eu não falava inglês, assim, eu não era fluente, mas eu tinha uma noção muito boa de inglês que eu estudava, porque eu sabia que um dia eu ia precisar. Daí, eu passei na prova e quando eu dei a entrada no visto, eu tive meu visto negado. Aí meu mundo caiu, assim, tipo, eu falei, não é pra mim, não vai rolar, porque era muito caro. Pode ser a parte mais barata do processo, que é de questão de documentação, sem contar a passagem. Mas eu não trabalhava na época, era minha mãe que estava custeando tudo. Eu tive a ajuda de vários amigos que me incentivaram muito. E quando foi negado, eles falaram em questão de que eu não tinha vínculo com o país, né? Porque eu tinha 21 anos
e eu não tinha como Emprego. comprovar vínculo. Não tinha emprego, não tinha como. Aí daí meu tio tava me ajudando em questão de ser meu sponsor. Ele fez a única coisa que a gente mudou do primeiro processo para o segundo processo foi uma carta de incentivo. A única coisa. Eu Ok. não entendi, eu não entendi. Tipo, o primeiro a gente não mandou nenhuma carta, a gente só mandou documentação do meu tio, a minha documentação. E na segunda, eu quis, a moça da empresa lá do visto, ela falou, vamos fazer uma carta. Aí eu expliquei para ela a minha história, ela colocou na carta, aí passou, nem foi tão demorado quanto o primeiro. O primeiro demorou muito, demorou tipo uns 4 meses. Ai. Aí E eu depois tava foi mais naquela rapidinho. ansiedade, aquela ansiedade, esperando. Aí no segundo foi bem, bem tranquilo. É Foi engraçado 2 semanas, eu acho. engraçado você falar isso, né? Colocar a carta de intenção. Pronto, colocou a carta de intenção, explicou qual é a sua história, foi Sim, aprovado, né? sim, A carta de intenção ela é um documento opcional. Eu considero o documento opcional mais é, importante da aplicação, né? sim, E é engraçado isso de você. Tem gente que faz a aplicação, é negado, refaz a aplicação com exatamente os mesmos documentos e é aprovado. sim. Não mudei nenhum Por quê? documento. A única coisa foi a carta de intenção. Que, meu Deus, parece assim um oficial que gostou do que Sim, você colocou e outro oficial que você não gostou. talvez Ok, seja isso. prossiga, prossiga. E nisso, quando eu tive o meu visto aprovado, a gente estava passando dificuldade em questão financeira. Minha mãe trabalhando de babá, eu trabalhei, no processo eu estava trabalhando em telemarketing. Eu falei assim, vou arrumar um emprego para conseguir juntar o dinheiro que der. Estava trabalhando em telemarketing. A gente foi olhar o preço da passagem. O preço da passagem não era nada barato, porque o mais barato quando a gente estava olhando na época era passando pelos Estados Unidos, fazendo escala nos Estados Unidos. Só que eu não tinha visto o americano. Uhum. E eu não queria gastar mais para tirar um visto, nem que seja de trânsito. A gente não tinha, nem não queria, não tinha como gastar mais. Daí minha mãe contou, minha mãe estava super triste porque ela sabia que a gente já tinha conseguido o mais difícil, que era o visto e a bolsa, Uhum. 100%, e não tinha dinheiro para passagem. E nisso ela estava super triste no trabalho. Aí eles perguntaram para ela o que estava acontecendo. Ela nem queria falar e acabou falando para os patrões dela. Contou a história e aí eles ficaram super comovidos com a história e tudo mais. E eles decidiram ajudar e acabaram me dando metade da passagem. Que a Ô, passagem estava benção. R$ 5.000 e eles me deram 2.500. Isso em 2018, quando o dólar tava ali a Sim, 2,30, 2,70, um negócio assim, na né? verdade Mas tá porque longe. estava muito em cima da hora, porque eu tinha que estar aqui no começo de setembro. Entendi. E isso era agosto. Eu tinha que estar Ok. aqui, eu tinha que me apresentar primeiro de setembro. Aí eu acabei até chegando uns 10 dias atrasado, mas 10 dias não era nada. Uhum. Mas deu tudo certo. Gente, e como é que foram os primeiros dias aqui? Então, eu não fazia ideia para onde eu estava indo. Tipo assim, eu dei, eu dei uma Deu a louca, não, pesquisada. tem ali a É, bolsa, eu quero estudar fora, eu vou, não importa a pra onde vontade, seja. a vontade era maior. Eu não fazia, eu dei uma pesquisada assim, tipo Google Maps, mas bem básico, porque não tinha muita informação. Não tinha muita coisa. Minha cidade é muito pequena, Uhum. 70 mil habitantes. Eu não fazia ideia. E quando eu cheguei aqui, eu fui super bem recebido. Eu não imaginava. Eu cheguei no aeroporto, eu pensei assim, meu técnico vai mandar alguém me buscar, né? Pra me colocar no lugar da faculdade e tal. Quando eu cheguei, tava meu time inteiro, o time de vôlei inteiro, todos os atletas. Mentira. E o técnico me esperando no aeroporto. Nossa, Aí, na hora cheguei até aqui um arrepio, É, nossa. aí eu cheguei, desci as escadas, assim, aí todo mundo começou a bater palma e eu sem entender nada, assim, né? Porque eu não era fluente. Eu entendi o básico, mas eu não era fluente. E daí ele começou a conversar comigo por mensagem. E detalhe, antes de eu chegar aqui, quando eu cheguei em Toronto, eu passei por todo aquele processo, né? Lá da imigração. O agente até viu que eu tava muito nervoso. E ele viu que eu era. Ele sabe, eu acho que ele sabia que eu ia fazer algum esporte, porque ele viu minha altura. Ele até falou assim, eu lembro dele falar assim, tá tudo bem, você já passou.
Ele só queria me tranquilizar, porque eu tava muito nervoso. Ele falou assim, "Ei, tá tudo bem." Falou coisa de basquete, que eu tinha que jogar basquete e tudo mais. E eu perdi o voo pra minha cidade, pra vir pra cá. E eu não sabia o que fazer, porque eu não tinha. O Wi-Fi não tava funcionando no meu celular, não conseguia conectar. E daí me deu uma ideia de pedir ajuda. Aí eu pedi ajuda, eu vi que uma moça estava mexendo no celular, eu vi que ela tinha internet. Eu pedi ela para usar o telefone dela. Daí eu só pedi ela assim, tem como você mandar uma mensagem para um amigo meu? Só pedi isso. Aí ela entrou no Facebook, eu coloquei o nome do meu técnico, tirei foto da passagem para ela enviar para ele. Eu falei assim, só isso. Aí deu tudo certo. Aí quando eu cheguei aqui, a gente ficou conversando por mensagem, que ele sabia que eu podia traduzir no celular, e ele me levou para casa dele. Aí eu dormi na casa dele. Aí no dia seguinte ele me levou para tirar a documentação, abrir conta no banco, é, entrar na faculdade, né? Me colocar em pegar aula e tudo isso. E me acomodar no college. Tá, então você tá num dormitório do college. Hoje não mais, que eu já tô aqui há 3 anos. Eu ainda tô fazendo curso, mas hoje não mais. Hoje eu moro off-campus. Off-campus, ok. Mas É. você teria direito com essa bolsa a ficar no campus da faculdade? Então, eu pensava que sim. Só que aí ele me explicou que não cobre. É a única coisa que é por fora. Só que aí eu trouxe uma grana comigo, que deu para eu pagar o primeiro mês, e ele conseguiu alguém para pagar 3 meses para mim. Oh, meu Deus do céu, que Ele beleza! conseguiu ajuda para eu pagar 3 meses. Então, nesses 4 meses, dava tempo de eu arrumar emprego dentro da faculdade para trabalhar e viver com o meu dinheiro. Engraçado, né? Eu tava pensando ali, você no começo estava falando, ah, não, porque no Brasil não dá pra gente ser atleta e estudar ao mesmo tempo, né? Foi o que você falou. E Sim, aqui, não somente você é atleta, você estuda e você você trabalha, trabalha. né? Então, me diz Exatamente. como é que você conseguiu essa proeza que no Brasil não dava, que tu tá fazendo ainda mais. É porque no Brasil é profissional, né? Então, geralmente o vôlei, se você jogar profissional, você vai viver pro vôlei. Você vai ter treino de manhã, você vai ter treino à tarde, você vai ter jogos no final de semana. E aqui eles priorizam o estudo. Meu Hum, técnico é uma coisa que meu técnico sempre fala: estudo vem primeiro. Então, por exemplo, ele organiza os treinos de acordo com as aulas de todo mundo. Ele pede, no começo do semestre da temporada do vôlei, ele pede o schedule de todo mundo para organizar o treino de acordo com as aulas. Do jeito que você não vai perder treino e nem vai perder aula. e hoje em dia, vamos lá, nesses últimos 3 anos, né, que você ficou estudando, você treinava 3 vezes por semana, 4 vezes por semana? Como é que funcionava isso? Treinava final de Então, semana, joga final de semana? Como é que. Agora tô no primeiro, curiosa. no primeiro ano, a gente conversou, eu conversei com ele, eu decidi não jogar. Tipo, não jogar. Ele falou que eu posso. Porque aqui você tem direito a 2 anos de não jogar. Você pode escolher esses 2 anos. Ok. Então você pode ficar na temporada treinando com o time e tudo, mas você não vai para os jogos oficiais. Ok. Então esse primeiro ano eu decidi não jogar para me adaptar e tudo. Mas eu treinava do mesmo jeito. Então a gente treinava de segunda a sexta. Então geralmente era academia de manhã e treino à tarde. Aí o treino muda, né, por causa das aulas. Tem vezes que segunda é 4 horas da tarde, aí na terça já é 8 da noite. Não tem um horário fixo para todos os dias. E aí são quantas horas de treino? Quando São, du fica? são 2 horas de treino por dia. 2 horas, bacana. 2 horas, sim. Aí geralmente final de semana, sexta e sábado são jogos. Ou é fora ou em casa. Aí quando é fora a gente viaja na quinta ou na sexta, dependendo do lugar. Se for muito longe, a gente viaja um dia antes. Se for perto, a gente viaja no dia. Bacana. Então aí no primeiro ano você não jogou, você só fez esses treinamentos. Quando chegou no segundo ano, já jogou? Já joguei, já joguei. E como é que É, foi essa experiência aí de, nossa, agora eu estou jogando pelo time é, da é, é, faculdade? é, com- É complicado, porque eu pensei que seria mais fácil, né? Mas ninguém falou que seria fácil. Mas a rotina é muito, muito pesada, porque é questão de trabalho, questão de estudar, e você tem que manter as notas boas, porque senão você perde a bolsa. Ou seja, você tem que ter um bom desempenho no jogo, você tem que ter notas boas, você tem que pagar.
o seu aluguel, Sim. você pode dormir? De Porque vez em... assim, meu Deus, Acostuma, com o tempo acostuma, sabe? Com a caramba! rotina. A rotina, assim, acostuma. Exemplo, assim, que eu posso te dar. É no ônibus, viajando, você vê um monte de gente com laptop, tipo, fazendo dever de casa, estudando, fazendo até mesmo prova dentro de ônibus. Deus. Mas me É, diz uma coisa, a tua carga horária, ok, é um bacharelado em administração na faculdade, qual? que é no college. Que é no college. Isso. É que eu não conheço É, essa instituição. Mas não tem problema. Você tem aula todos os dias, pelo menos 4 horas por dia. Eu tô tentando entender como é que você dá conta de tudo isso, amigo. Eu tô aqui hoje, fazendo a matemática do número de horas assim por semana que você estuda, que você treina, que você trabalha, que você joga. Gente, como é que pode? esse ano tá mais fácil pra mim. Porque ano passado eu trabalhei bastante no verão. Aí conseguiu Consegui, economizar uma graninha. consegui ajudar uma grana que deu pra eu não trabalhar durante a escola. Oh, Porque nossa. durante o verão eu posso trabalhar muito, né? Posso trabalhar full Quantas time, horas estudar? sim. Aí eu trabalhei muito pra eu não trabalhar. Eu queria não trabalhar durante a faculdade. A temporada, que começa em Bacana. setembro. A temporada começa em setembro e termina quando? Terminou ontem. Março. Ok. É. Ok. É bom, tá bom, né? 6 meses É, jogando, 6 meses sem jogar. sim, sim. Tá bom. E a bolsa não cobre primavera nem verão. Então, se eu quiser fazer algum curso nessa temporada, tipo de primavera ou verão, eu tenho que pagar por fora. Primavera, verão significa de maio até setembro. Isso. Ah, tá. Ok. Não, beleza. Mas É, você acabou não falando. Quantas horas você estuda por semana? sim, agora nesse semestre eu tenho 2 aulas na segunda, uma aula de 2 horas na manhã, de 8 às 10, e outra aula à noite, de 6h30 às 9h30. Na terça eu não tenho aula, na quarta eu tenho uma aula de 3 horas, na quinta eu tenho outra aula de 3 horas, e na sexta eu tenho uma aula de 2 horas. Ah, não. Tá. Dá pra levar. Dá pra levar. Tem. Acho que o dia mais pesado, de repente, é segunda-feira, não? Segunda-feira, sim. É. Ok. É Aí duas já aulas. descansei o final de semana, quando chegar na segunda. É, Não, na tá segunda, bacana. às 8 da manhã, já É. começa. Não, mas ainda assim é bastante coisa que você tem que dar conta, né? Sim, agora que a Tá de gente não tá parabéns. treinando, aí tem por exemplo, na segunda, eu tenho aula 8 da manhã, aí eu tenho treino de 8 às 10, né, a aula, aí o treino já é 10h30, meio-dia e meio. Então eu chego um pouquinho atrasado. Na verdade, eu moro muito perto da faculdade, então eu posso ir andando. Eu chego uns 5 minutos atrasado, daí eu treino de 10h30, meio-dia e meia, volto pra casa e tenho um dia livre. Em relação ao vôlei. Uhum. Achei bacana. E você sabe, assim, você deve saber, né? Mas se você não quiser falar, não tem problema. Você sabe o valor exato do seu curso que está sendo coberto por essa Sei, bolsa? sei. Você quer contar ou não quer contar? Eu posso contar, não tem Ok, problema. ok. Por semestre, por exemplo, de setembro a dezembro, né? Que geralmente começa em setembro e termina em dezembro. O meu curso, na minha faculdade específica, não significa que são todas que é o mesmo preço. A última vez, as 4 aulas que eu peguei deu mais ou menos US$ 8.600. Eu acho que é mais ou menos o valor de um college normal hoje em dia, né? Então são uns 8 Sim, mil, 17, é, 15 a 17 mil por ano, né? Sem sim, contar com o sim, summer. dá mais Nossa, ou menos arrasou, isso. Dólares. arrasou, arrasou, arrasou. Então vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria que você me explicasse, porque eu não sei do que se trata. Tem bolsa para o mercado de esportes, esportes eletrônicos? O que são esportes eletrônicos de videogame, gente? O que é Sim, isso? de jogos online. Ah, videogame! Nossa, tem bolsa para isso? Tem bolsa para isso? Tem. Na Mas minha não, faculdade, por exemplo, começou recente. Esse ano, começo do ano passado, que eles trouxeram o esporte. que interessante! E Sim. o que você tem para contar sobre esses esportes pra gente? Eu não tenho muito contato. Eu tenho alguns amigos, colegas, assim, né, que eu já perguntei, que eu jogo, né, então eu pergunto assim. Eles me falaram que eles não ofertam muitas bolsas. Tipo assim, é duas, três.
pessoas que ganham 100%. Uhum. E muita gente lá deve ganhar 25%, 50%, alguma coisa assim. Não igual os outros esportes que eles oferecem mais, né? Mais bolsas de 100%. Sim, Mas só de ter, para mim, já é muita coisa. bacana. Deixa eu perguntar, você é a pessoa mais alta do seu time? Sim, sim. Caraca! Bacana. Qual é a sua idade atualmente? 25. 25. Eu cheguei aqui com 21. Novinho, novinho. É. É, existem tipos de esportes específicos para a bolsa que você conseguiu? Na minha faculdade, todos os esportes. Tem quantos esportes na sua faculdade? Então, a gente tem vôlei, futsal, futebol de campo. Aí vôlei todos, masculino e feminino, né? Todos os esportes masculino e feminino. Basquete, cricket, que eu não conhecia, fui conhecer aqui. E até cheerleader, que é animador de torcida. Nossa, sério? Sim, eles oferecem bolsa também. Só Eu não não tem sabia. handball. Não tem handball. A gente não tem time de handball nem de hockey. Eu tô me sentindo muito ignorante porque eu não sabia nem que cheerleader era esporte. Eu também Ai, não. ai, que vergonha. Eu também Acho fiquei que sabendo aqui. eu acho que é porque a gente no Brasil não tem esse negócio, né? Aí a gente acha Sim, que é só um monte de gente. Assim, uma coisa é você fazer aquelas danças e tudo mais. Ah, deve ser isso então. São as sim. danças. Ah, Eles tá. ensaiam, né? Treinam, né? Isso, Todos os isso. dias também. Foi uma pergunta bem, bem ignorante da minha parte, Não, gente. não. Desculpa. Para que você continue com a bolsa, tem algum requisito que você tenha que manter no college, além das notas altas? Eu acho que não. Acho que as notas altas é o principal requisito. A nota alta é tipo assim, eu preciso ter um GPA de tanto, ou eu preciso não reprovar. Os dois. É. Não dá pra ser os dois. Ou Você é tem um que ou ter, é outro. você tem que ter uma média de GPA e Hum. você não pode reprovar. Então, reprovou uma matéria, acabou. Não, não. Não é tão, é, como se diz? Não é tão Extremo assim, tipo, assim. é Tá. extremo a esse ponto. Já aconteceu de pessoas reprovarem e ter segunda chance. Entendi. Ok, bacana. Até porque nesse tempo de Covid, né, tá todo mundo, às vezes não dá, tá bem, tipo, a pessoa tá mal psicologicamente, não tá conseguindo levar tudo. Então eles são Entendi. bem tranquilos, Eles são bem flexíveis, né? Eles querem demais. o bem do aluno e é isso aí. Sim, demais. Bacana. Gente, vocês podem fazer as perguntas de vocês aqui. Eu tô achando interessantíssimo aqui. E é que eu nem gosto de esportes, mas eu acho bacana isso. Eu tive um cliente também que ele veio jogar futebol no Douglas College e tal. Ele tinha também conseguido uma bolsa nos Estados Unidos e depois conseguiu a bolsa aqui no Douglas, mas eu nunca cheguei a, tipo, ter esse papo assim, sabe? Sim, tem E, muito. Aqui na minha faculdade tem vários brasileiros. sério? Sim, E com bolsa também? com bolsa também. Tem um no meu Oh, time. então, gente, ó, vamos chamar mais brasileiro pra Eu, cá, vamos encher de é, brasileiro. quando eu cheguei aqui não tinha. Eu era o único brasileiro no meu time, né? Uhum. Aí acabou que eu fui conhecendo a comunidade e acabei conhecendo outros brasileiros. Pra mim no futebol. No futebol eu sabia que tinha bastante. Bacana. A maior parte dos seus colegas são canadenses? Sim. Só tem no meu time são 3 internacionais. 4 internacionais, que são 2 do Brasil, um da Polônia e um da Sérvia. Bacana. E qual o caminho depois do college que você pretende traçar? É uma pergunta difícil. Eu acredito que eu vou querer meu work permit, Você pediu por- WP, né? sim, porque a escola eles ajudam com isso, né, em relação a Uhum. isso. E depois, eu não sei a quantidade de tempo que eu vou conseguir, né, dependendo. Eu espero que eu consiga de 2 a 3 anos. 3 anos, por favor, né? É, Estudando 4 anos tem que ter 3 anos, pelo menos. sim. E depois tentar o PR. Isso aí, então ele vai ficar, gente. Ele vai ficar, Não, com gostou. certeza. Aí depois vai trazer sua mãe. Pretendo.
Eu quero trazer ela para conhecer, porque eu não voltei pro Brasil até hoje, desde quando eu cheguei. Ai, sua mãe deve estar morrendo de saudade, tadinha. Sim, não cheguei, não voltei pro Brasil e tô com passagem comprada para junho desse ano. Aí eu quero Pronto. trazer ela para conhecer, para ver se ela vai gostar do país, da cidade, porque aqui é muito frio. Aí é É mais ao norte do que Calgary, mais ao né? norte. Sim, bem mais. Mais ao norte do que Calgary ou do que Edmonton? Mais ao norte do que Edmonton. Nossa Senhora! E Edmonton é... Nossa. É 4 horas de Edmonton. É Fort Como é que é? Fort Fort o quê? McMurray. McMurray, isso. Eu me lembro de quando eu estava em Edmonton, o moço do Uber falou que em Fort... Ai, esse lugar que eu esqueci, meu Deus do céu. Que é difícil esse nome. Tava fazendo menos 60 de sensação térmica. Eu falei, oi? Sim, Menos 60? Como assim? Eu não consigo nem imaginar o que é isso. Você botou do lado de fora e você virou picolé. Né? sim. Quando eu cheguei, Que horror. era outono, eu falei que eu tava com muito frio. E eu lembro do pessoal, assim, do meu time dando risada. Porque Você não viu nada, amigo. eu cheguei aqui e tava, tipo, 7 graus positivo. E eu não era acostumado com 7 graus Sabe positivo. nada, Pra mim era muito inocente. frio. Você é de onde Aí, aqui no Brasil? No Brasil você é eu, de onde? eu sou de Minas. De Minas. Ok. Sim, Mas lá faz Sete frio Lagoas. também no inverno, não faz não? Ah, mas eu não tinha chegado a pegar 7 positivo. Não lembro. Eu acho que o mínimo foi 11, que eu me lembre. Nossa. Ui, ui. Então, quando eu cheguei falando que tava muito frio, eu tava de calça de moletom e tudo, meia. Aí o pessoal tá assim, ria, né? Porque E de ninguém me bermuda, falou. de bermuda, E de né? bermuda e regata. Não, Aí eu mas agora peguei. você já pegou o grosso aqui do inverno, Já, né? Agora você já sabe, já, tipo, tô protegido. Saio nos 7 sim. graus também de camisetinha e bermuda. Tipo, a gente acaba que acostuma, né? Por exemplo, hoje em dia, quando faz 2 graus positivo, eu dou graças a Deus. Eu falo assim, nossa, tá muito quentinho hoje. Ó, tem uma pergunta aqui que eu vou botar como a última pergunta. Ganha mais bolsa se você for muito bom no jogo? Como mais bolsa? É assim, então você tem hoje toda a sua tuition paga, mas se você tiver uma performance excelente, você ainda ganha mais US$ 10.000 por ano, alguma coisa do tipo. Não, não. O Não, Canadá não pode oferecer mais do que estudo. Então, eles não podem pagar por atletas. entendi. Bom saber. Nem mesmo moradia. Bom saber. Não Parece que sabia. tá na lei. Pronto, Não então pode. agora eu vou lembrar disso pra sempre, porque tá na lei. Não, E eu não não, sabia. não pode. Se eu não me engano, tá na lei. Eles não podem oferecer mais do que estudo. Entendi. Ok. Bom, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui hoje, foi muito bacana. Eu que Eu acho que agradeço. foi uma das lives assim que eu me empolguei mais para fazer perguntas, né, do meu próprio interesse. Então, muito obrigada por ter solucionado as minhas dúvidas, Eu que agradeço por estar não só do aqui. pessoal. É, Vamos ver o que mais a gente pode fazer de live. Achei que você tem uma vibe Claro, bacana, né? Então claro. vamos trazer mais assuntos aqui, conversa com a Stephanie, vamos ver o que a gente consegue trazer de informação para o pessoal. Muitíssimo obrigada novamente. Gente, senta o dedo no joinha e no coraçãozinho aqui. E eu vou deixar você se despedir do pessoal. Bom, muito obrigado, gente. Todos estão aqui e até mais. Que despedida rápida. Então tá bom, gente. Beijo para todo mundo, boa semana para todo mundo. A gente se vê na quinta-feira com mais live. Tchau, tchau. Tchau, tchau.